Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Silveira, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e aqui a principal intenção de estar oferecendo essas aulas é para disseminação do conhecimento sobre barragens, tá? Eu sou engenheira civil, sou mestre em geotecnia e tenho experiência na área de barragem, de acompanhamento de barragem de usinas hidrelétricas. Então, dando continuidade à questão, né, sobre barragens, e aqui a gente vai entrar numa área, dando prosseguimento aí às aulas anteriores, relativo a projetos de uma barragem. Então, o que acontece? Quando a gente começa a pensar sobre projetos de uma barragem, acaba que a concepção ela foi iniciada muito antes do hoje. Né? Então, isso a gente tem que ter plena convicção que quando um projetista senta para começar a elaborar, a confeccionar esse projeto, ele já tem informações muito anteriores à data atual. Então, ele já tem informações, por exemplo, lá do estudo de inventário, lá do estudo de viabilidade, né? E agora ele está no momento de elaborar o projeto básico daquela barragem, onde muitas vezes a construção daquela barragem é baseada justamente nesse projeto básico. Então, se você tem alguma dúvida relativa a essas etapas de projeto, é interessante você revisitar as aulas 1 e 2 relativo a essa disciplina de barragem, que trata justamente dessa etapa e da concepção e da finalidade de uma barragem. Então, a gente pode perceber aqui, ó, por exemplo, eu vou começar a incluir alguns elementos norteadores, né, para ter um entendimento melhor ao longo dessa aula. Então, aqui é uma figura de uma sessão típica, né, então a gente começa a observar, eu não conheço essa barragem, porém a gente já começa a tirar algumas conclusões do que se trata essa barragem. Primeiro que aqui eu tenho uma barragem de uma seção praticamente formada de um material, então daí eu já posso tirar alguma conclusão, que é uma barragem homogênea. Além disso, eu tenho um elemento aqui que diferencia, já que tem esse retângulo aqui, fazendo justamente essa divisão com esse outro, outro tipo de material. Então, trata-se como eu estou percebendo que tem um nível d'água máximo aqui do reservatório, e eu tenho uma linha, onde essa linha aqui eu vou começar a chamar de linha freática, né? É um possível caminho que essa água vai ter, né, por gravidade, em direção do que eu digo para um elemento de facilidade. O que quer dizer isso? Né? Aqui, certamente, é um solo compactado, onde eu tenho uma permeabilidade muito baixa, e aí, consequentemente, o que vai acontecer? Essa água ela não quer ficar perdida aqui no meio, um monte desse material aqui muito compactado e permeável. Então, ela se redireciona para locais aqui onde ela tem uma maior facilidade de fluir, que no caso seria um filtro de areia, né? Hipoteticamente, nessa seção que a gente está trabalhando hoje. E para que serve, né, esse dispositivo aqui horizontal? Porque justamente essa linha freática, ela tem que ficar somente no interior do barramento. Ela jamais pode se direcionar, por exemplo, para o talude de jusante, que a gente vai começar a tratar um pouco mais aprofundado em relação a essa questão de montante e jusante. Tá? Então, montante sempre é onde tem um reservatório, é o talude onde está molhado, onde vai receber toda essa água aqui proveniente de um reservatório. E jusante já é o local seco, é o local onde a gente, pós-obra, pós-construção, vai poder revisitar, fazer inspeção, fazer instrumentação. Então, aqui eu não vou ter água, tá? Outra coisa que a gente começa a observar também é a fundação, né? Então, aqui, eu até brinco com os meus alunos que no projeto, às vezes é tudo muito lindo, muito reto, e quando você chega em campo, a fundação, ela acompanha a topografia do terreno, né? É claro que, dentre os projetos importantes que tem numa barragem, é a planta de escavação. E aí, eu já adianto que existem dois tipos de escavação.
né? Existe a escavação comum, que aí essa escavação comum, certamente, ela vem logo com uma escavação obrigatória, porque é retirar aquele horizonte O, que é com muita matéria orgânica, aquele solo preto, né, devido à deterioração de raízes de animais, e tem também restos de raízes, e então obrigatoriamente tem que retirar, porque ninguém vai assentar uma barragem em cima desse tipo de solo, até chegar no horizonte mais competente, em termos de resistência, permeabilidade e deformação. Só que em certos tipos de barragem, também é importante chegar até a rocha, né? Principalmente quando esse solo não é competente, ou quando é interessante fazer uma barragem de seção mista, por exemplo, uma barragem de concreto. Então, a seção mista tem um enrocamento, que é algo muito pesado. Então, ou eu tenho um solo muito competente, muito bom, e aí eu coloco essa barragem de seção mista em cima, ou eu vou colocar numa rocha mesmo, que é o que é mais interessante. Então, olha só, de uma figura a gente consegue retirar um tanto de informações importantes, tá? Algo também relevante a se colocar. Existe só essa linha freática e ela é nessa posição? Não, tá, gente? Existem várias linhas freáticas aqui. Aqui ele colocou uma, né, para representar como se fosse a principal. Mas eu construindo, porque se a água está aqui, ela também pode se conduzir para cá, né? Então, com isso, eu vou transformando essas linhas freáticas em linha de fluxo, né? Em linha de fluxo, e o conjunto dessas linhas de fluxo eu vou chamar de rede de fluxo. Então, é importante a gente ter essa consciência que não existe só uma linha de fluxo, existem várias linhas de fluxo, tá? Outro ponto importante, por que é necessário sempre construir esse dispositivo aqui, como eu já comentei, para evitar que essa linha de fluxo se encaminhe para o talude de jusante e cause, de certa maneira, uma instabilidade do ponto de vista de resistência, do ponto de vista de deformação, tá bom? E uma outra patologia que existe dentro do barramento é o que a gente chama de pipe, né? Porque a partir do momento que eu tenho essa linha de fluxo aqui, se encaminhando para o local errado, eu não vou ter uma certa proteção contra o que a gente chama de pipe, que é o arraste de partículas devido a esse fluxo de água. Então, imagine, ao longo do tempo, essa água vai empurrando uma partícula. Então, imagina isso ao longo dos anos. Então, acaba que você vai ter um tubo ali, praticamente um tubo de drenagem no meio de uma barragem, que é tudo que você não quer, né? Porque essa porção aqui desse barramento é justamente para reter, né, essa água, e você inclui elementos de drenagem para você reter essa água e encaminhar para onde o projetista está vislumbrando que não vai ter problema. Então, da feita que a água entra para esse dispositivo de drenagem, nesse caso a opção foi esse filtro horizontal, essa água vai se direcionar, né, de maneira segura para fora do barramento. A gente vai ver ao longo da aula que existem outros tipos de filtro, né? Principalmente o que inclui o filtro vertical, porque a partir do momento que eu coloco um anteparo aqui de drenagem, essa linha freática ela fica mais curta e a água se direciona mais diretamente para esse filtro vertical, que por gravidade a água desce e se encaminha para fora do barramento. Mas a gente vai ver isso ao longo da aula, tudo bem? E aí a gente entra, né, como o projetista começa a delimitar, por exemplo, que tipo de seção ele vai empregar ali naquele local, naquela região. Então, são vários fatores predominantes que são importantes para essa definição. Dentre eles, o de maior destaque, né, eu digo que eles estão até no mesmo nível, são dois. Materiais de construção disponível. Então, do que adianta o projetista pensar numa, por exemplo, seção mista, onde eu envolvo um misto de materiais, né? Eu tenho materiais ali como enrocamento, eu tenho materiais como solo, areia, transições. Se naquele local, por exemplo, eu não tenho rocha, há pequenas profundidades para explorar. Então, olha só como o material de construção é importante em termos de definição desse projeto.
Além disso, o que tem lá, a quantidade, o volume que tem lá, é satisfatório para esse projeto que eu quero elaborar, que eu quero conceber? Então, tudo isso tem que avaliar, tem que o projetista ter esse tipo de informação na hora que ele for começar a projetar, tá? Em termos tanto de quantidade de material, eu tenho muito solo e eu geralmente tenho um rio ali para justamente ter a usina hidrelétrica. Então, que tipo de areia é aquela? Qual é a granometria daquela areia? Qual é a granometria daquele solo? Qual é o limite? Qual é os dados de compactação? Tudo isso o projetista tem que saber antes dele começar a elaborar esse projeto. Então, gente, isso é fundamental. Pode parecer simples, mas aqui a intenção é começar lá do simples, é começar lá do óbvio, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? E acham que vai chegar no projeto e vão começar a mexer nos softwares aí específicos para a barragem. Um outro fator predominante, tão quão importante do material de construção, são as características geológicas e geotécnicas daquele lugar. Porque, olha só, imagine, um dos principais projetos que tem é o de escavação comum. Né? Então, se eu não tenho uma noção de que rocha eu tenho ali, a que profundidade está a rocha, qual é aquele tipo de solo, quais as características de resistência daquele solo, não tem nem como se iniciar um projeto de escavação relacionado a isso. E esses dados eu só tenho mediante a investigação geotécnica de campo, são sondagens, são poços, são trincheiras, né? E uma equipe, gente, multidisciplinar para poder definir principalmente onde é que vão ficar as barragens, a tomada d'água, a casa de força, tá? Até para entender se aquele empreendimento vai ser viável ou não. Tá? Eu coloquei numa caixinha à parte aqui outro ponto bastante importante, principalmente na nossa região amazônica, né? Uma região amazônica que chove demais, uma região que tem período dentro do ano que chove todos os dias. Né? Então, a gente pode colocar aí de dezembro até abril, basicamente, são meses que chovem todos os dias aqui, ou todo dia, né? 24 horas chovendo. Isso acontece. Então, tudo isso tem que entrar também no planejamento daquele projeto. Porque imaginem só, situações aqui de grandes barragens que a gente pode citar, né? De Tucuruí, Belo Monte. Imagina se esses meses fossem contados como meses 100% produtivos em termos de solo. Gente, terraplanagem, solo compactado, nada funciona durante o período chuvoso, né? Porque é um gasto de dinheiro à toa. Porque se a gente for avaliar, os dois principais parâmetros que existem em solo compactado, que é a aula 5 até, umidade e peso específico aparente seco. Então, assim, sendo que um é dependente do outro, né? No caso, o peso específico é dependente da umidade. Então, se eu tenho ali, né, o barragem é uma obra ao ar livre. Então, se eu começo a mexer naquele solo para fazer uma camada de solo compactado e chove, diretamente eu vou mexer na umidade e, como consequência, eu vou mexer lá no peso específico seco máximo e também, como consequência, no grau de compactação, que é um parâmetro que elimina ou não aquela camada, né? Ou que tem que se retrabalhar aquela camada. A gente vai falar lá na frente sobre isso, né? Porque existem geralmente dois pontos para eu, na hora que eu executo aquela camada compactada, aquela camada ser aceita. Então, primeiro, tem que estar dentro do desvio de umidade especificado, né, lá da especificação técnica, e o grau de compactação. Então, dependendo, ela tem que atender esses dois critérios. Se ela deixar de atender um deles, é necessário, no caso da umidade, é muito mais complicado, muito mais caro, porque você vai ter que abrir aquela camada, né, porque ela está com um problema de umidade. Então, aí tem que avaliar se ela está úmida demais ou seca demais, e aí corrigir a umidade daquela camada. Agora, se ela tem um problema de grau de compactação, aí a gente pode avaliar se não é só recompactar aquela camada, ou seja, aquele rolo compactador passar mais vezes. Então, tudo isso, gente, é algo extremamente importante na hora de se elaborar um projeto. Avaliar o clima, e não só a produtividade do produto, né, do que é gerado,
mas também tem uma avaliação da equipe. Durante esses meses, o que a equipe da área de solos vai fazer? Ela vai migrar para o concreto, ela vai migrar para o planejamento, para a eletromecânica, para alguma interface, para alguma obra em torno. Então, tudo isso é importante também, quem está ali nessa equipe de geotecnia, né, ter uma noção de que ela pode sim migrar para outras áreas enquanto está nesse período chuvoso, tá? Então, vamos passar mais em frente, e aí a gente já começa a incluir alguns elementos mais específicos e mais técnicos. Bom, primeira coisa é a diferença entre montante e jusante. E a gente começa a observar, por exemplo, eu fui pegando aqui uma barragem bastante antiga, mas eu acho ela bastante interessante de se observar, que em toda barragem, por mais antiga que seja, vai ter aqui, ó, uma linha representando o eixo da minha barragem, tá? Então, obrigatoriamente, para qualquer projeto, eu vou ter essa parte aqui do eixo. Então, qual é a função também desse eixo? Primeiro, delimitar o que é montante e o que é jusante, tá? Existem alguns princípios que jamais vão ser quebrados. Por exemplo, o montante é sempre essa região que vai receber o reservatório, que vai receber essa carga de impulso aqui, né, no seu corpo. Então, é um local, gente, onde prioritariamente o serviço tem que estar 100%. Né? O material é o melhor da obra, você tem que retirar ali, né, conversar, se você é fiscal, da fiscalização ou construtor, mas tem a mentalidade que esse local aqui é um local nobre, né, numa barragem, então é de mais importante você retirar uma jazida, da melhor jazida da sua obra, vamos dizer assim. Então aqui a gente está tratando de uma seção mista, né, um outro dado, por quê? Porque eu tenho enrocamento nos espaldares de montante, e nos espaldares de jusante. Porém, o que eu tenho que avaliar? Se em determinada pedreira, né, ou escavação em rocha ali do canal de fuga, eu tenho um material mais nobre de enrocamento, eu vou posicionar ele aqui, montante. Ah, mas começa a não ter mais enrocamento de tanta qualidade. Vamos redirecionar para jusante. Por quê? Porque na montante eu tenho esse contato direto com o reservatório, é como se fosse o local que se tem mais risco, né, de acontecer alguma coisa. E o melhor dos mundos seriam materiais excelentes em todas as zonas aqui dentro do barramento, mas se isso não é possível, esse filtro é importante, esse acordo entre a fiscalização e o construtor é muito importante. A mesma coisa se fala, por exemplo, eu já tenho aqui um núcleo argiloso, que é, ao meu ver, bastante delgado, né, esse núcleo aqui. Então, aqui eu vou colocar o melhor solo que existe lá na minha região dessa barragem, tá? Algo importante, né, a jusante. Jusante sempre é importante lançar a mão dessas bermas, que a gente vai ver com mais detalhe, para justamente facilitar o posicionamento de instrumentos, a fiscalização, o acompanhamento, a segurança de barragens, poder trafegar com carro, né, trafegar também a pé. Mas, além disso, como ela está exposta, depois eu vou ter que me preocupar com a drenagem desse talude, porque é um plano gigante, né? Então, é importante tudo isso, tá, gente? Olha, aqui vai ainda complementando aquela história das linhas de fluxo, né? Lembra que eu falei que uma linha freática não é única dentro de uma barragem? E aqui, ó, justamente completa o que eu estava falando. Eu tenho essa linha freática aqui, que sai bem do topo do NA do meu reservatório, mas eu tenho outras linhas de fluxo. E o que é importante na hora de desenhar esse conjunto aqui, que a gente vai chamar de rede de fluxo? Manter uma certa proporção desses quadradinhos, né? Aí vocês podem me falar, mas tem outra rede aqui, uma outra linha. Aqui já são as linhas equipotenciais, né? É onde a somatória das energias sempre vão dar iguais. Então é importante também a gente ver que tem uma certa proporção desse quadradinho com esse, desse com esse, desse com esse. Então, na hora de desenhar, não é algo simples, tá? E se a gente for ver, o finalmente das linhas de fluxo estão dando tudo aonde? No filtro horizontal, no elemento de drenagem. E aí vocês lembram que eu comentei que hoje em dia nem se faz tanto só esse filtro horizontal, que lança-se mão de um filtro
vertical ou inclinado, que é o caso aqui, por quê? Para diminuir a probabilidade dessa linha aqui vir para jusante, porque a gente já viu que causa instabilidade. Então, aqui é um exemplo de linha de fluxo, né? Tem 3 aqui, e eu tenho 2 equipotenciais aparentes. Eu tenho mais aqui, tá? Mas a princípio eu só quero que vocês enxerguem essas duas, tá? E são caminhos preferenciais da água do reservatório. E da feita que essa água chega só um momento, chega no filtro de areia, essa água ela vai se encaminhar, ela chega lá, estou num elemento aqui de facilidade, né, onde a permeabilidade é mais alta. Então ela já desce por gravidade e vai se encaminhando aqui para fora do meu barramento, que é isso que a gente quer, tá bom? Então vamos passar mais um pouquinho. Aqui já no campo, né, a gente já começa, quando vocês tiverem oportunidade de irem em barragens, diques que estejam em construção, é interessante sempre vocês observarem, porque a princípio em construção ainda não tem reservatório. Então não é tão fácil a identificação do que seria montante e jusante. E aqui eu já vou incluindo algumas pecinhas diferentes para no final a gente sair com conhecimento bacana em relação à barragem. Então aqui é um dique, né? Vocês podem chegar lá e não entender para onde é montante e jusante, mas a partir de elementos, né, que é justamente isso que eu quero introduzir, de vedação e drenagem, que vocês vão ouvir muito eu falar disso aqui, vocês conseguem identificar o que é montante e jusante. Né? Então, aqui, por exemplo, nesse lado à esquerda, eu tenho aqui muito solo, olha, eu tenho aqui um trator que está espalhando o solo, ao mesmo tempo eu já tenho aqui um jirico que está revolvendo o solo, né, para corrigir a umidade. Eu tenho um elemento aqui que vocês ainda não sabem o nome, mas é uma escavação, né? É uma trincheira de vedação, então o próprio nome já está dizendo, né, o cutoff. E a partir de certo ponto, eu começo a ter um elemento que é diferente do solo, né? Então, se vocês ainda não identificaram que elementos são esses, eu tenho faixas aqui, né? De areia, em contato com a fundação em solo. Eu tenho aqui também como se fosse uma brita 0 a 1, que a gente na geotecnia chama de transição fina, tá? E aqui eu já tenho, aqui ainda vai ser completado, né? Aqui eu já tenho a camada de areia em contato com a fundação, a camada de transição fina em cima da areia, tá? E futuramente, né? Como é que ficou isso depois? Se preencheu tudo com areia, né? Onde vocês estão vendo o solo. Aqui, por que deixou? Para trafegar os equipamentos, tá? Depois que fechou tudo com areia, veio a transição fina em cima, compactada, e com fechamento mais uma areia. E em cima continuou, gente, o solo, tá? Então, o que a gente precisa enxergar aí? Esse tipo de filtro é um filtro horizontal, porém é um filtro horizontal que não é simples, né? A gente disse, a própria literatura fala que esse tipo de solo é o filtro sanduíche. E por que filtro sanduíche? Vamos imaginar, não quero ver ninguém rindo aí, tá? Mas aqui é como se fosse a areia, o pão, uma banda do pão inferior. Como eu estou colocando um recheio aqui, né? Vamos dizer, é um bacon, é um queijo, né? Então, vou colocar aqui um recheio e por cima vai a banda superior do pão. Por isso que se chama de filtro sanduíche, tá? E por que em certas estruturas eu tenho esse filtro sanduíche e outra meramente eu tenho só a camada de areia? Isso vai depender do estudo do fluxo ali em cada barragem, tá, gente? Então, a definição, se vai ter só um recheio, porque sim, existem diques e barragens que levam mais do que um recheio. Então, tem a transição fina, pode ter a transição grossa, depois a transição fina de novo e a areia por cima. E por que tudo isso? Porque a gente tem que manter o transicionamento granulométrico dos materiais. Vamos entender o que é manter. Aqui é perfeita essa foto, porque o material imediatamente mais grosso que o solo é a areia.
Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter uma areia sempre em contato com esse solo, como se fosse um forro para poder receber o material mais granular, que nesse caso aqui é uma transição fina. Para que isso, gente? Porque tem todo um estudo de filtro e dreno, lá de Tesague, que a gente viu em Mecânica dos Solos 2, tá? Porque eu não quero que esse solo ele migre para a areia ou migre para a transição. Então, tem que ter um estudo muito minucioso em termos de granulometria, tá bom? E aqui eu vou passar mais um pouquinho para a gente entender mais do que seria essa montante jusante. No caso, muito simples de identificar o que é montante jusante. Aqui é montante, por quê? Porque eu tenho reservatório, e jusante por quê? Porque é uma região seca, uma região que eu já tenho ali canaletas de drenagem, já plantei aqui para minimizar a erosão. Então, aqui é a região de jusante, tudo bem? Aqui, interessante, linda essa foto. Reservatório já cheio, né, da usina de Belo Monte, onde essa porção todinha que é montante, e essa porção aqui externa, seca, já é jusante, tá? Então, sempre quando vocês... É interessante vocês treinarem esse olhar, né, apenas jogando no Google também, barragens hidrelétricas brasileiras. Dê uma olhada na seção que é o projeto, dê uma olhada na construção, né? Para vocês começarem a identificar o que é montante e o que é jusante. Esse trabalho é interessante para vocês começarem a fixar esses conceitos, é de suma importância, tá bom? E aqui a gente entra numa parte assim que eu sou apaixonada, que é identificar dentro de um projeto quais são os elementos de vedação e drenagem. Porque, basicamente, a construção e a concepção de um projeto de barragem gira em torno disso, gente. Gira em torno da gente colocar o tanto de vedação suficiente para eu barrar aquele rio, né? E aí gerar o reservatório, ter um reservatório ali. E também a gente sabe que no meio da barragem vai ter água, né? Vamos tirar isso da cabeça, que no meio de barragem não passa água. Passa água. E não há problema algum de passar água. O problema é quando essa água ela fica perdida no interior da barragem, onde ela não tem escoamento. Então, eu só vou ter uma barragem satisfatória quando o meu sistema de drenagem funciona. Porque, obrigatoriamente, eu tenho que ter pelo menos um elemento de drenagem dentro da barragem. Tá? E aqui ainda existem subdivisões de drenagem interna e externa. Tá? A princípio, a drenagem interna, vamos entender que são elementos no miolo da barragem. É dentro da barragem. Tá? A vedação é dentro da barragem, a drenagem interna também. A drenagem externa já é o que a gente consegue enxergar, tá bom? São as canaletas, né? São alguns drenos de pé, então isso tudo é drenagem externa. Então, mesmo em pós-construção, a gente consegue ver esses elementos de drenagem externa. Então, agora a gente vai começar a entender quais são esses elementos, tá? Quais são esses elementos de vedação, quais são esses elementos de drenagem. E esse é um princípio fundamental de uma barragem, porque isso está consagrado, gente, na literatura. Não deixe ninguém, escutem o que eu estou falando, ninguém falar algo diferente do que está escrito aqui. Tá? Numa barragem, primeiro, existe um montante jusante. Os elementos de montante geralmente estão ali, são os elementos mais nobres, são os elementos com as melhores qualidades ali dos materiais. Além disso, são os elementos mais vedantes, tá? Eles têm que estar a montante. Isso é um princípio, não deixe, nem um engenheiro, nem um chefe falou ao contrário, tá bom? Porque senão esse chefe está indo contrário a toda a literatura aí de mais de 100 anos relativa à barragem. Tá? Então, alguns elementos aqui, eu não coloquei todos, gente, mas eu coloquei os principais, tá? Alguns elementos de vedação numa barragem. É o núcleo argiloso. E aí eu digo núcleo argiloso, que a gente consegue enxergar muito nitidamente o que é núcleo argiloso, por exemplo, em barragens de seção mista, porque está lá desenhadinho. Mas não quer dizer que esse seja o único elemento de vedação. Por exemplo, numa seção homogênea, eu tenho todo o plano praticamente de argila, de solo fino, vamos dizer assim.
ali é um elemento de vedação, tá bom? E tem núcleo argiloso, só que não está explícito, porque toda a seção é formada com praticamente solo mais fino, tá? Outro elemento é a trincheira de vedação. A gente chegou a ver uma foto, né, que era até uma escavação. Geralmente, a gente lança a mão desse tipo de elemento quando eu quero alcançar níveis mais profundos da fundação. Então, eu escavo ali 3, 6 metros, 12 metros, para escavar, retirar o material que está, que não era tão bom em termos de permeabilidade, e incluir um material novo, ainda mais impermeável do que o que estava. Tá? Então, a gente vai ver isso tanto em projeto quanto em execução de campo. Tá? Como drenagem, eu posso citar o filtro vertical de areia, ou inclinado, o filtro horizontal, ou o tal do filtro sanduíche, os enrocamentos de jusante, que também faz papel de drenagem, as trincheiras drenantes, que a gente vai ver, e os drenos de pé. Existem outros? Existem. Mas vamos, por enquanto, começar a ver esses principais elementos aqui. Então, a gente vai começar aqui, por exemplo, com o elemento de vedação, tá? Como eu falei, o núcleo argiloso existe aqui nessa seção homogênea? Visualmente, explicitamente não, gente. Mas essa porção toda, lembra lá da montante que eu falei que são alguns conceitos que obrigatoriamente a gente tem que saber? Então, essa região aqui é como se fosse o núcleo argiloso, né? É um material, assim, o melhor que tem ali na obra. Para essa situação, foi necessário construir uma trincheira de vedação. Por qual motivo? Diversos motivos. Ou alcançar uma profundidade de fundação mais satisfatória em termos de fluxo, tá? Ou, no caso, para incluir mais um elemento de vedação. Então, por exemplo, eu tenho fluxo por dentro do meu barramento, né? Se a gente for ver aqui, ó, eu tenho um filtro vertical, e aqui, pelo esse monte de linha aqui, certamente é filtro sanduíche. Então, eu vou ter aqui, vocês veem que não tem linha de fluxo, porque senão ia contaminar o projeto, né? Mas eu posso vir a ter aqui linhas de fluxo, e, gente, entender que a linha de fluxo, ela não existe só no meio da barragem, não. Eu tenho linha de fluxo também pela fundação. Então, esse meu elemento de vedação faz com que a minha linha de fluxo tenha que ir ainda mais embaixo, já que aqui eu vou completar, né, com material bastante impermeável. E aí, o que eu quero deixar claro para vocês também? É importante vocês observarem sempre os elementos de fundação, tá bom? É muito importante observar que quanto mais profunda a minha fundação, certamente eu vou estar num horizonte melhor de tipo de solo, tanto do ponto de vista de permeabilidade, resistência e deformação. Então, aqui, gente, é justamente a tal da trincheira de vedação que vocês veem lá no projeto. Eu, no início, tinha muito impacto em relação ao que estava no projeto, que estava no campo. Eu imaginava de um jeito, mas no campo, não que fosse totalmente diferente, mas é muito mais grandioso. Né? Então, aqui, gente, vamos observar. Esse talude aqui, ele foi escavado, certamente por essa escavadeira, ou outra similar, até chegar no horizonte que estava no projeto, não sei, 3 metros, 6 metros, que seja, para chegar no horizonte melhor. E vocês estão vendo que foi colocado um material diferente, retirado de uma jazida, onde ele foi tratado, homogeneizado, e agora estava sendo compactado com esses rolos compactadores compactos. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre solo compactado, tá bom? Então, essa trincheira inteira vai ser preenchida com solo compactado, ou seja, retratando um panorama melhor do que o que estava. Né? Então, a função da trincheira de vedação é justamente essa, oferecer um sistema melhor do que a fundação que estava, tá bom? Ninguém vai gastar dinheiro à toa, gente. Então, o projetista percebeu que para essa fundação decidir que era necessária essa trincheira. Tá bom? Aqui uma outra situação, né, de trincheira também. Aqui não era tão profunda, se eu não me engano, aqui era de 3 metros, né, a gente consegue observar. Aqui, por exemplo, numa seção mista, o que é muito importante? Identificar o núcleo argiloso. Então, entender que a obra não é feita só de solo, principalmente para a seção mista, onde eu tenho mistos de materiais.
todos os materiais são importantes, né? Entender que a importância de transicionar granulometricamente os materiais é de suma importância isso. Então, aqui eu tenho enrocamento de montante. Para eu não deixar esse material super graúdo em contato com o solo, existe uma transição aqui, que é um material intermediário em termos de granulometria, entre o enrocamento, que eu tenho de 15 até 1 metro de diâmetro, 1,20 m, e o solo, que é o material, para vocês terem uma ideia, de 0,075 milímetros. Então, não tem como eu deixar em contato, porque senão vai ter fuga de material fino para dentro do material grosso. Então, tem esse material aqui intermediário, em termos de granulometria. Algo importante para projetistas, para quem vai construir, para quem vai fiscalizar. Não é porque aqui eu já tenho uma transição que eu vou colar aqui só material grosso. Não é para manter o transicionamento dos materiais. Então, aqui, gente, é selecionar os materiais de enrocamento mais fino para encostar aqui nessa transição. E, gente, não tem coisa mais linda do que ver isso. Acho que tem uma foto aí na frente sobre isso. A gente vai ver. Dentre os elementos de drenagem, existe como, assim, uma das prioridades é ter o tal do filtro vertical, né? E outra coisa que eu acho, assim, que eu fiquei muito impressionada é em relação ao método construtivo, né? Existem diversos métodos construtivos para a construção de filtro vertical. Esse que eu vou mostrar é um deles, tá? Então, a gente vai identificar primeiro o que é o filtro vertical no projeto, né? Entender, gente, que sempre a construção ela vai começar, ó, nesse caso aqui, ela começou por essa trincheira aqui de vedação, foi construindo camadinhas de 20, 25 centímetros lançada, aos poucos até chegar a esse filtro vertical, né? Esse filtro vertical, no caso, essa construtora optou em quê? Em fazer as camadas de solo, né? Então, a gente pode observar aqui várias camadas de solo, e eles abriam justamente na posição que estava no projeto. Então, aí é preciso ter uma equipe de topografia muito boa para abrir até encontrar como se fosse a camada de baixo do filtro vertical. Então, preenche com areia, depois adensa com água, e tem ensaio de controle tecnológico, a gente vai ver isso com muito detalhe, se eu não me engano, na aula 6 ou 7, que é só sobre filtro e transição, tá? Então, ao longo de toda a sessão, né, de todo o comprimento aqui desse dique, dessa barragem, foi feita dessa maneira, tá bom? Existem outras, existe, no caso de fazer o primeiro filtro e colando as camadas do lado do filtro vertical, tá? Existe essa maneira de ser executada. Existem ferramentas também, né, específicas para já colocar a areia dentro desse, como se fosse um gabarito, e aí um trator arrasta esse gabarito e já vai formando o filtro vertical. Então, assim, eu vejo que o que importa nesse caso é manter a qualidade do produto que você vai entregar. Mas se ele vai dar cambalhota, se ele, enfim, e manter a segurança também dos trabalhadores, tá? Aqui eu lanço mão de um exemplo de filtro sanduíche. Esse filtro eu acho ele sensacional. Esse filtro sanduíche, entender que também, por mais que ele seja horizontal, temos que manter o transicionamento dos materiais. Então, se eu tenho uma fundação no solo, a primeira em contato com o solo vai ser a areia. Depois, uma transição fina, tá bom? Aqui, mais um exemplo, ó, do sanduíche ainda simples, né? Que é a areia, o recheio, a areia que é o pão, o recheio que é a transição fina, e em cima uma areia de novo, que seria a outra banda do pão, né? Aqui, algo interessante é o enrocamento de jusante, que muitas vezes funciona assim como drenagem, né? Não é o elemento principal de drenagem, sempre ele tem que estar ali junto com o filtro horizontal, o filtro vertical, mas é um exemplo aí da execução de enrocamento, que é essa rocha que foi detonada, em granulometria de acordo com o especificado, que é lançada a jusante, né? Na região que vai ficar seca. E aqui já é o enrocamento pronto, né? Então foram feitas camadinhas até chegar a essa cota, né? Eu vejo assim,
que pode ter uma certa confusão de acharem que é camada de 10 metros de altura. E não, gente, para enrocamento, em torno de 60 a 1 metro no máximo ali, para poder você conseguir até compactar esse material, tá? Assim como o filtro de transição, a gente vai falar também de enrocamento ajusante nas próximas aulas. Elemento aqui fundamental do ponto de vista de drenagem. E aqui envolvem dois, que é a trincheira drenante e o dreno de pé. Então, o que acontece? Naquela mesma sessão, estou trabalhando na mesma sessão, lembra que eu falei que, além do fluxo pelo interior do barramento, nós temos fluxo também pela fundação. Então, uma das funções da trincheira drenante é essa, de justamente captar essa água que está na fundação para dentro dessa trincheira drenante. Essa trincheira drenante nada mais é que uma escavação, como a gente pode ver aqui em detalhe, e o preenchimento com areia. Mas se vocês forem ver, ela tem comunicação com um filtro sanduíche, ou, no caso, um filtro horizontal. Então, vamos imaginar que a água venha, chega aqui nesse filtro vertical, ela vai descer por gravidade e vai se encaminhar até a trincheira drenante. Essa trincheira drenante, ela já está fora da barragem. Então, é tudo que eu mais quero, é quando a água sai de dentro do miolo da barragem. Por que isso, gente? Porque se a água ficar perdida aqui no meio, ela gera muita pressão de água, que a gente chama de poropressão ou pressão neutra. O que é péssimo para tensões efetivas do solo, em termos de estabilidade do solo, tá? Então, eu quero é que a água entre, não tem problema dela entrar, mas que ela seja redirecionada para fora do barramento, tá bom? E o outro elemento aqui, que é o dreno de pé, esse dreno de pé ele também tem outras funções, que é de proteger o pé dessa barragem, porque aqui, gente, é muito peso em cima do pé, que é um detalhe do que eu fiz aqui, do que está projetado aqui para cá. Então, aqui eu tenho vários materiais segurando esse pé dessa barragem, tá bom? Então, aqui é um exemplo, né, de execução dessa trincheira. Então, como é que é feita essa trincheira? Nada mais é do que uma escavação, tá? Por mais que o projeto muitas vezes diga que a profundidade seja 2 metros, a gente percebe no campo que geralmente essa escavação ela é feita até onde a escavadeira alcançar, tá? Justamente para preservar ao máximo aquele fluxo advindo da fundação. Então, quanto mais profunda ela for, melhor vai ser essa captação da água de fundação. Então, prioritariamente, ela não é tão larga, né, mas ela é mais profunda que larga, então muito cuidado com os operadores, né, com as pessoas que estão ali em volta, porque ela fica verticalizada, a escavação fica 90 graus, então a gente consegue observar que a escavadeira está aqui fazendo serviço, a largura é a mesma largura da concha da escavadeira, então nesse caso aqui foi 70 centímetros, não dá para não observar aqui, olha só, esse filtro sanduíche lindo, né? Esse aqui é com bastante recheio, porque eu tenho areia, em cima da areia eu tenho uma transição fina, no meio eu tenho uma transição média, em cima transição fina, areia e solo em cima. Gente, isso aqui é uma perfeição da geotecnia. Por isso que eu babo pela geotecnia, porque ela é muito linda. Então, se você imaginar que você está pegando materiais naturais, que vêm da natureza, e transformando isso numa obra gigantesca, que vai barrar aquele tantão de água e gerar energia, é muito doido isso, gente. Por isso que eu só geotecnia na veia. Então, aqui, voltando ao foco, vamos escavou-se. Posteriormente, né, colocou-se areia, adensou-se com água, fez ensaio, principalmente para determinar a capacidade relativa da areia, né, que esse parâmetro é estipulado dentro de uma especificação técnica. Posteriormente, a gente já está vendo aqui já um material vindo por cima da areia para proteger essa areia, que certamente é o que a gente fala, que vai envelopar toda essa areia e envelopar para o pé da barragem. Aqui já, fazendo justamente esse envelopamento, que é a construção do dreno de pé, né, para justamente fazer aquela proteção do dreno do pé do talude.
E aqui, gente, é um dos princípios que eu mais amo e que eu acho que a gente tem que mais praticar no meio das barragens, né, nesse meio. É a transição granulométrica dos materiais. Então, aqui, essa foto é bastante interessante, a gente vê o solo, que é um material muito fino, areia, transição fina, média e enrocamento. Logo em seguida, essa aqui que eu adoro, é geotecnia pura, que são materiais naturais, mas que faz muito bem o serviço deles. Cada um, né, o solo aqui fazendo a porção de vedar ao máximo esse barramento, a areia para captar toda a água que vem desse solo, que é de suma importância, tão importante quanto o solo, essa areia. Transição fina, a gente consegue observar que os grãos são menores do que eles. Transição grossa e enrocamento. E aqui o enrocamento está lindo, né? O enrocamento aqui mais fino, próximo à transição média. E aqui sim, você pode colocar materiais mais grossos, não tem problema, mas você consegue observar que houve aqui toda essa questão da transição granulométrica, que é fundamental. E aqui a obra tocando pau, né? Porque não parava, eu estou vendo mais nuvens aqui que causavam bastante preocupação com a gente, principalmente relacionada ao sono. Né? Aqui, só para vocês observarem que a transição granulométrica também existe, né, da fundação para cima, então, em contato com a fundação em solo tem areia, depois brita e areia de novo, e como ia continuar o solo, por isso que tem que vir essa areia aqui em cima. Mais uma vez, a transição granulométrica, né, se eu tenho solo, vem a areia e a brita. Aqui alguns detalhes construtivos que a gente é passível de observar. A crista, né? A crista é construída quando a barragem, o dique, chega na cota de coroamento, que é a cota final. Então, você tem que fazer um pavimento para ter circulação de carro, caminhão, para construção, para instrumentação, para visitas técnicas mesmo, e tem que ter proteção lateral para não ter acidentes. Aqui o talude de jusante, que nesse momento estava sendo construída as canaletas de drenagem, né? Então é talude de jusante, aqui vai ficar seco, vai receber muita água, porque o plano é gigante para receber essa precipitação pluviométrica. Então é necessário sim a drenagem externa. Aqui mais drenagem, né? Aqui é uma situação específica desse dique aqui, né? Se preocupou-se com essa parte da fundação, então foi feita essa proteção aqui de toda dessa região aqui a jusante, né? No sentido de ser uma segurança a mais. Aqui mais uma foto do talude de jusante e as bermas. As bermas são esses patamares que a gente vê ao longo do talude de jusante para ter circulação, para colocar instrumento, né? Para ter esses caminhos de acesso. Aqui mais as bermas, ter cuidado com as canaletas, né, para não ficarem entupidas com o solo. Aqui, no caso, é esse plano todo de talude de jusante, as bermas sendo construídas, né, aqui muito linda essa foto, né, um plano gigante aí de solo. Entender que isso não é feito de um dia para o outro, é muito trabalho, muito tempo envolvido aí, muitas pessoas, equipamentos. Então, muito interessante tudo isso. Aqui é um hip-hop, né, um elemento amontante já, então futuramente isso aqui tudo já ficou com água. Então, como em momentos do ano esse nível d'água vai estar mais baixo, em outros mais alto, é necessário ter um material que justamente consiga controlar essa questão de proteger, principalmente proteger essa oscilação de nível d'água. Né? Então, aqui. Então, gente, eu finalizo, né, essa parte de projeto. A gente vai falar muito mais ao longo das aulas. E até a próxima aula, que vai ser sobre solo compactado. Tá bom? Até mais.